Jovem Conservador de Direita. Podcast. Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Jovem Conservador de Direita. Aqui ao meu lado, não ao meu lado mesmo, mas num sítio distante, mas no mesmo canal de comunicação que eu, digamos assim, temos um convidado especial, o Doutor Jovem Conservador de Direita. Então, Doutor, tudo em cima? Está tudo em cima consigo? O que é isso tudo em cima? Então, é o que os jovens costumam dizer para perguntar se está tudo bem, é tipo, se está os níveis todos em cima. Está a ver aqueles gráficos das bitcoins que sobem muito? Tipo, tanto pode estar em cima e é top, como estar em baixo e é mau. E eu estou a perguntar se o doutor está tudo em cima consigo. Mas o quê? O senhor olha para uma pessoa e vê o género, os gráficos de um daqueles bonecos de jogos de computador? Este tem stamina 100, é isso? É isso que o senhor vê? Não é tanto assim, é mais a barra de jogos de luta, tipo Street Fighter, não é? E, portanto, pode esses estar lá em jogos que os cima. jovens jogam, Sim. não é? Sim. Os jogos que a juventude está habituada, então eu estou a perguntar, doutor, a sua barra de energia está lá em cima, está no top, ou está mais para baixo e precisa de levar um boostzinho? Quem é que eu seria no Street Fighter? Diga-me lá. No Street Fighter, eu acho que o doutor seria o Blanca, o doutor Blanca. Porquê? Porque fui alvo de uma experiência. Porque é tipo o mais fora da caixa, não é? Quer dizer, podia ser também o do chapéu, não é? O Dr. Bison. Acho que seria mais esse. Esse era o chefe. Que era o chefe. Mas o Dr. Blanco era o meu preferido, que era um pouco tipo aquela personagem da Academia de Polícia, o Dr. Zed, não é? Ok. Mas verde. Por causa do cabelo? Sim. E tipo... mas lutava bem. Da Academia de Polícia e do Street Fighter, os dois. E para mim são o mesmo universo. É o mesmo universo, Street Fighter. É. Ok. O senhor seria qual? Do Street Fighter, obviamente que seria o Dr. Ken. O Dr. Ken? O Dr. Sub-Zero também, gostava de ser esse. Mas esse é do outro jogo, não é? É, mas para mim é tudo igual. É tudo do mesmo universo. Sim. Ok. Muito bem. O senhor seria o doutor... Então queria dizer que tinha um meio-irmão, o Dr. Rio? Era o seu meio-irmão? Eles eram irmãos? Não sei. Eu acho que sim, porque eles tinham os mesmos gestos. Eles foram separados à nascença. Pois, o Dr. Ken era loiro, não é? Tinha um tipo... Sim, mas eles tinham a mesma forma de lutar. Não sei se recorda, que era o Atunga! Não me recordo. Mas pronto, mas fui isto para pesquisar perguntar ao doutor se estava tudo em cima, e tem de estar, porque a sua revista continua a sair que nem pãezinhos quentes. A revista deste mês, tema Amor, em que o doutor responde a perguntas super picantes que ele próprio, que o doutor fez a si próprio, não é? E decidiu que as pessoas precisavam de saber sobre sexo. A revista está aí à venda para quem quiser encomendar através de reservas@jovemconservadordireita.pt, e também para quem subscrever o Patreon do doutor, também tem acesso facilitado à revista e às revistas dos próximos meses, que todos os meses vai sair uma. E tipo, é bué fixe porque eu também posso escrever lá. Eu escrevo sobre a minha vida de DJ, tipo, sobre cenas. Também, eu não sei se o pessoal sabe, mas eu tenho escrito as minhas reflexões no seu Patreon. O doutor abriu o seu Patreon e permitiu-me escrever sobre as minhas cenas. Por exemplo, o último texto que eu escrevi foi sobre a minha viagem, uma viagem que eu fiz a um bodicário, que é o sítio onde são criados os bodicaus para depois irem alimentar as pessoas. Tipo, estive lá a brincar com bodicaus bebés, a dar-lhes festinhas, a conviver. E tipo, são textos exclusivos que estão no Patreon. Quem subscrever pode subscrever a partir de 2€ por mês e tem acesso a bué de cenas, inclusivamente a um segmento extra deste podcast. Por isso, vale a pena darem uma vista de olhos e ajudarem o doutor neste seu projeto, que é um dos seus projetos preferidos, não é? É isso. Tema da semana. Doutor, qual é o tema desta semana?
O tema desta semana é a inteligência do partido Chega em escolher candidatos autárquicos. Ficámos a saber esta semana que o Dr. Nuno Graciano é o candidato para as eleições deste ano para a Câmara Municipal de Lisboa. Incrível. Eu acho que o Dr. Nuno Graciano já merecia uma oportunidade destas. É verdade. Acho que sim. Há muitos anos que ela... carreira dele, não é? Olha para a carreira dele e ele próprio já se queixou que os melhores talentos da televisão, como ele e outros, que não têm tido as mesmas oportunidades. O Dr. Nuno Graciano, se a televisão estivesse à altura dele, neste momento ele já nem estava na televisão porque estava a disputar as visualizações com o Dr. Wante. O Dr. Nuno Graciano tem esse potencial. É uma pessoa que nos ofereceu tanto em termos de boa disposição. Ele, quando ele apresentava aquele programa o Não Há Crise, lembra-se, doutor? Lembro. Quer dizer, eu ria-me tanto com isso e ofereceu-nos tanta alegria. Ele merece este miminho, Chega, e é bom que o Chega o tenha ido resgatar ao cancelamento, não é? Ele estava cancelado pelo politicamente correto, não é? O politicamente correto decidiu, ok, vamos cancelar o Dr. Nuno Graciano, ele não presta, vamos dar a oportunidade a outras pessoas e numa altura, e estamos a falar numa altura em que a liberdade está restringida, como sabe, o Dr. Nuno Graciano sempre lutou por estender os limites da liberdade. Eu não sei se recorda, o Dr. Nuno Graciano esteve a acompanhar o direto de um velório de uma criança, não sei se recorda que foi no programa dele, quando ele estava na CMTV, em que ele esteve a acompanhar, e é preciso, lá está, é preciso, eu digo-lhe, um estômago de ferro, não é? De repente não tem nenhum jornalismo a cobrir aquele velório, porque toda a gente queria saber o que é que se passava, e o Dr. Nuno Graciano esteve ali, como se tivesse, lembra-se aquelas horas todas que os pivôs de televisão estiveram à frente da televisão quando foi o 11 de setembro, o Dr. Nuno Graciano esteve ali com estômago de ferro a conseguir relatar todos os momentos de um velório de uma criança. Porque as pessoas precisam de saber, é informação importante, no fundo é função de um apresentador de televisão, é mostrar a verdade às pessoas por mais que ela doa. E neste caso as pessoas ficaram a saber que em velórios de crianças se está triste. É isso. Não é? Muita gente achava que era uma coisa alegre, estava toda a gente bem disposta a comer croquetes. Não, as pessoas estão mesmo tristes. Sim, e o Dr. Nuno Graciano mostrou esse lado do luto. É claro que o luto da família dessa criança foi afetado por essa atividade, não é? As pessoas querem privacidade nesses momentos, mas o mais importante é os portugueses terem ficado a saber e, sobretudo, que a CMTV tenha tido audiências, não é? Porque quer dizer, como é óbvio, o Dr. Nuno Graciano não tem culpa que o público seja macabro e goste dessas coisas. Se o público diz, ok, o mercado está a pedir funerais de crianças, e o Dr. Nuno Graciano, não acredito, vou ter de cobrir em direto um velório de uma criança. Mas é o mercado, a culpa é do público que pede isso. Não, é verdade, a CMTV não tem culpa. A CMTV, quando faz uma análise SWOT, começa sempre pelas oportunidades e de repente faz um zapping aos outros canais e diz, ok, o que é que eles estão a relatar? Ok, crise, coisas políticas, pandas que nascem em jardins zoológicos, ok, tá. E alguém no brainstorm diz, ouçam lá, e velórios de crianças? E eles, façam aí um estudo de mercado. De repente eles veem uma oportunidade. De repente não é uma oportunidade. Isto é uma força deles, porque só eles é que têm força para fazer a sua strength, não é? Que é o S da análise SWOT. A sua strength é mesmo esta, que é fazer coisas que mais ninguém faz, nem ousa fazer, porque não têm, sequer conseguem disputar esta concorrência. Eu não sei se recorda também a CMTV que deu uma autopancadinha nas costas quando conseguiu, depois de falar cerca de 48 horas seguidas, só em 24 horas, vejam lá, depois do acidente da filha do Dr. Tony Carreira, de dar aquela autopancadinha nas costas, dizer líder de audiências no fim de semana em que morreu a doutora Sara Carreira. É preciso ter uma coragem, que é eles dizem, ok, o que é que nós temos de fazer para aumentar as audiências? Explorar mortes mediáticas, sejam vítimas de crimes, sejam filhos de celebridades. O que é que nós temos de fazer para aumentar as audiências? Isto.
Quais são os obstáculos? Os princípios. Ok, Certo. riscar princípios. Não temos de ter princípios. Nós não estamos no negócio de vender princípios. Nós estamos no negócio de vender ao público aquilo que ele quer. E se o público quer lixo, pega lixo. E é preciso ter uma dignidade e uma coragem, e penso que é esta força que o Dr. Nuno Graciano pode levar para a Câmara de isso Lisboa. mesmo. Aquilo que a CMTV viu no Dr. Nuno Graciano, que é, procurou os melhores talentos sem princípios e viram que o Dr. Nuno Graciano estava ali na linha da frente. A partir do momento em que o Dr. Nuno Graciano, que já demonstrou várias vezes que não tem princípios, seja nos apanhados, seja a organizar festivais de sushi, nota-se que pode ser a figura de proa para a pessoa que não tem princípios para fazer as coisas diferentes na Câmara Municipal de Lisboa. Claro, os apanhados dele eram hilariantes. Ele pode dizer que é uma espécie de Dr. Sacha Baron Cohen português, em que ele colocava as pessoas em situações. Eu lembro quando que ele colocou o Dr. Mantorras a ser preso pela polícia. Não sei se o doutor se lembra disso. Basicamente todos os apanhados do Dr. Nuno Graciano era colocar celebridades em situações que elas achavam que iam ser presas. Mas houve antes disso, como sabe, o Dr. Nuno Graciano começou com apanhados normais, mas assim que esgotou o modelo, ou assim que deixou de haver apanhados internacionais e ideias novas, o Dr. Nuno Graciano fazia uma espécie de cover dos apanhados internacionais. A partir do momento em que ele achou não é possível, a forma seguinte funciona muito como o Big Brother. Quando deixa de ter audiências, o que é que se faz? Vai-se buscar os mais conhecidos, ou Big Brother famosos, ou antigos concorrentes, os que já deram audiências. E o Dr. Nuno Graciano, quando viu que o formato esgotou, pensou, vou fazer o mesmo formato, em vez de se reinventar. Lá está, não é preciso ser original, é preciso reinventar-se, mas com pessoas que tragam audiências, e neste caso era celebridades, ou jogadores de futebol, não foi? Jogadores Sim, mas isso já foi há muitos anos em que ele colocava-os em situações que eles achavam que iam ser presos, não é? E então, ele no fundo, ele fez uma carreira a fingir que ia prender pessoas, e agora está num partido que quer mesmo prender toda a gente, não é? Sim, portanto, ou neste caso, é só mudar o chip. Ele se fizesse uma coisa do género com o Dr. Mantorras, em que não o queria prender, mas apenas o estava a meter num avião para ele ir para a terra dele, no fundo era quase a carta de apresentação para ser candidato à Câmara Municipal de Lisboa pelo Chega. Sim, fazer bullying a uma pessoa de cor, acho que sim. Mas ele é um perito em apanhados, é um perito em festivais de sushi, não é? Que organizou um festival de sushi em que toda a gente ficou com fome. Acho que ninguém comeu sushi, não foi? Foi. Ele juntou pessoas no recinto, chamou-lhe de Festival de Sushi, as pessoas pagaram, foram e não havia sushi para ninguém. Aliás, eu só tenho pena não haver um documentário da Netflix a falar do Fire Festival português, que era muito provavelmente o festival de sushi do Dr. Nuno Graciano, em que eles devem ter depois encomendado sandes de pão rico para aquelas pessoas que pagaram cerca de 100 euros por cabeça, para poder alimentar aquelas pessoas que queriam ir a um festival de sushi, que o Dr. Nuno Graciano não conseguiu arranjar o catering de sushi. Sim, ele com uma carrinha de sushi fora do prazo do continente para alimentar aquelas pessoas todas. O doutor, para ser equivalente ao Fire Festival, o Dr. Nuno Graciano tinha de ter metido aquelas pessoas todas no avião, tê-las levado para Osaka. Não, podia ser mesmo só nas berlengas. Levava as pessoas todas para as berlengas ou para as Ilhas Selvagens e organizava do nada. Primeiro, aquelas ilhas tinham de ser propriedade privada de alguém e ele tomava aquilo de assalto, como é óbvio, e a partir daí, porque o Fire Festival, não sei se recorda, inicialmente foi vendido como para ser realizado na ilha do Dr. Pablo Escobar. Sim. Só que depois viram que não era possível e mudaram para a ilha principal. Agora, aqui tinha de ser uma coisa desse género, mas acabou por ser num local à parte, porque eu acho que foi ali na linha de Cascais, não foi? Acaba por ser quase uma ilha, aquela linha de Cascais é uma ilha no meio do deserto português. É a ilha do Dr. Ricardo Salgado, pronto. É isso. Mas eu acho que é importante, o senhor não ficou curioso para saber quem é que poderia ser os outros candidatos, tendo em conta que criam esta expectativa
é quase como se estivessem a fazer um draft dos maiores talentos cancelados em Portugal. Eu acho que para o Porto, no fundo, ser candidato Chega é uma espécie de Big Brother famosos, não é? Onde celebridades falhadas vão... É tipo um cemitério de celebridades que deixaram de ser famosas, vão lá dar o seu último suspiro. E sim, no Porto, o doutor lembra-se de alguém? Eu lembro-me, acho que uma pessoa que está sempre a ser cancelada e que estão-lhe sempre a tentar com que não apareça na televisão é o doutor Emplastro. E, portanto, acho que podia ser o candidato do Chega. Já viu, sempre que aparece na televisão eles estão a empurrá-lo, estão a cancelá-lo, e tendo em conta isso, eu acho que seria o candidato ideal para derrotar o Dr. Rui Moreira. Era por acaso, o não sei se concordas, o doutor Emplastro acho que é social-democrata e é pró-democracia. Portanto, acho que não tem demasiados princípios para pertencer ao Chega. Sim. Não sei se concordo com essa sua posição, mas por exemplo, fala-se muito do Dr. Zezé Camarinha para Portimão ou assim. Podia ser. O Dr. Zezé Camarinha podia ser o candidato. A doutora Sinha Jardim, que é mesmo do Chega, ela... Sim, mas essa podia ser para Cascais, não era? Eu acho que podia ser para onde fosse o Dr. Santana Lopes. Ok. Não é? Para combater. O Dr. Santana Lopes, fala-se dele para Sintra, não é? Pode ser. Portanto, acho que criava-se ali uma situação propícia a reality shows. Sim, no entroncamento era o Dr. Marco, do Big Brother. O Dr. Marco do Big Brother, sim. No entroncamento, acho que seria. Ele pode ser, o slogan dele podia ser corremos os gatunos ao pontapé, não é? É isso. E ele aparecia com um kimono nos cartazes, não é? Sim. Assim a fazer um pontapé aéreo. Olha, como o Dr. Ken do Street Fighter podia ser um pontapé assim, podia ser para o entroncamento, podia ser o Dr. Marco do Big Brother. Lá está, para Gaia podia ser o Dr. Mário do Big Brother também, que lá está. Sim. Também de artes marciais, mas aí eu estou duvidoso para Gaia, o Dr. Marco, o Dr. Mário ou o Dr. Manuel Almeida, que eu acho que ele aceitaria uma candidatura do Chega. Eu acho que ele aceitaria uma candidatura qualquer, desde que tivesse o apoio de um partido. O Dr. Ninja de Gaia acho que aceitava perfeitamente, mas eu acho que o Dr. Mário do Big Brother até se devia candidatar a 2 câmaras. Candidatava-se à Maia, por exemplo, que é o Dr. Mário, e depois metia um boné verde e candidatava-se a Matosinhos como o Dr. Luigi, e assim aproveitava o Dr. Luigi do Big Brother e o Dr. Mário do Big Brother, e juntava-se assim 2 celebridades numa. Podia ser. Fala-se também do Dr. Batatinha, porque o Dr. Batatinha, que ficou muito conhecido, é um mito urbano de que ele lutou em direto contra o Dr. Companhia. Sim. Na TVI. Portanto, ele é uma pessoa de pulso de ferro, não é? E não olha a meios para colocar os seus ajudantes no seu lugar, não é? Sim, podia ser. O Dr. Batatinha, acho que podia ser candidato à Câmara Municipal se calhar temos de mandar para o interior. Olha, Porto Alegre, que é o sítio de maior apoio do Dr. Cabeça de Geleia, podia ser em Porto Alegre, o Dr. Batatinha estaria aí na linha da frente. Agora, podíamos pensar em alguns candidatos que estão nas prateleiras das televisões, daqueles que foram cancelados. O Dr. José Figueiras, como sabe, anda há anos a tentar fugir às alegações de que, das suas ligações ao 11 de setembro, que isso era complicado. Não teve nada a ver com o 11 de setembro. Não, eu também acho que não teve. Quer dizer, eu acho que a verdade está algures no meio. Porque se há pessoas que dizem que teve alguma coisa a ver com o 11 de setembro e outras que dizem que não teve nada a ver, eu acho que nem um nem outro está certo. Temos de ser moderados e centristas. Eu acho que ele foi responsável pelo 11 de setembro, mas sem querer. Foi por acidente. Acidente, alguma coisa que ele fez que desencadeou uma série de ações que culminaram com o 11 de setembro. Acho que é o mais provável. Mas como ele é também um grande adepto do canto tirolês,
e de andar vestido nos Alpes, acho que isso é uma mais-valia para alguns dos militantes do Chega. Talvez seja um pouco demasiado extremista, não é? É isso. Pode não ser aceite pela ala moderada do extremismo do Chega, não acha? Sim, Alguém ser só extremista pode ser, não pode ser os nazis moderados do Chega, os nazis moderados do Chega estão a dizer, ok, nazismo tudo bem, mas andar vestido como se morasse na Baviera é demais. Também não queremos isso. Isso não. É tipo, já agora que tatuamos uma suástica na testa também é demasiado isto. Não pode ser. Olha, lá está, esse podia ser um bom candidato, aquele senhor que vai aos programas da televisão chorar, aquele neonazi podia ser um bom candidato, porque a doutora Tânia Ribas de Sousa já o aceitou num programa da tarde e acho que não é o doutor Mário Machado, está a falar daquele que foi lá ter um bebê, teve trigémeos, sim, que tem trigémeos e portanto é extremamente likeable para a opinião pública. Ele aparecia em todos os cartazes com a sua ninhada a dizer, por mim, aumento da natalidade, os nazis pela natalidade, podia ser, e eu acho que ele poderia ser o presidente da Câmara de Setúbal. Acho que sim, acho que poderia ser. Por que não? Sim, ele até podia dizer o que é a comida de Setúbal, é choques, não é? Fritos, do género. Aqui chocamos bebés, percebe? Do género, fazer assim um trocadilho com 3 ovinhos com a cara dos bebés dele, a dizer estamos a chocar, percebe? Para fazer um trocadilho com os choques de Setúbal, e então era um apoio à natalidade de Setúbal. Percebeu? Eu acho que o doutor Cabeça de Geleia, ele também, quando nas últimas legislativas, o cabeça de lista dele pelo Porto era o doutor Hugo Hernando, não é? Podia ser. Aquele GNR que também é famoso, porque teve envolvido no homicídio de uma criança. Portanto, acho que não pode ficar na prateleira, acho que o Chega pode perfeitamente reutilizá-lo numa Câmara. Não, e é isso, e a cara do Dr. Hugo Hernando a circular numa carrinha, não é? Pelas ruas da cidade, as pessoas sentem-se logo mais seguras, porque foi numa perseguição de uma carrinha que isso aconteceu. E até podiam ter, não a cara dele do lado de uma carrinha, mas uma espécie de boneco insuflável, com ele de pistola de fora a dizer: com o Dr. Hugo Hernando a cidade fica mais segura. Mas ele era cabeça de lista, era pelo Porto, não era? Era pelo Porto, sim. Lá está, o Dr. Hugo Hernando podia ser o presidente da Câmara de Lamego, podia ser o candidato. Por mim era esse. Voltando ao doutor Nuno Graciano, ele agora, que já não é apresentador, foi cancelado, não é? Foi. E o doutor Cabeça de Geleia deu-lhe uma oportunidade para ele voltar a ser cancelado, desta vez por outros motivos. Ele ultimamente tinha um negócio de queijo, não é? Eram os queijos do tio Careca. Lá está. Que ele, há que elogiá-lo, porque há cada vez mais pessoas carecas que têm problemas de autoestima e que fazem transplantes e que depois dão a cara. Nem são, calma, nem fazem isso. Neste momento, as empresas de transplantes capilares estão a ter uma ingerência sobre carecas de lhes patrocinarem um tapete para a sua careca, e que as obrigam a ter cabelo, que é grátis. Aquele cabelo é grátis desde que apareçam depois com a sua cara na internet, e o Dr. Nuno Graciano tem conseguido resistir a isto, que é tem incrível. Conseguido resistir a instalar uma rampa de lançamento na cabeça, não é? É isso. Fica aquele cabelo assim todo direitinho, com a linha capilar a meio da testa, para não dar muita bandeira, e o Dr. Nuno Graciano abraçou a sua calvície. Inclusivamente utilizando como imagem de marca, não é? Olha, não sei se já reparou, é que essas empresas de implante capilar tratam muitas vezes a linha de testa como as pessoas tratam os baldes de gelado, que é, só vou comer uma camadinha, mas tem de ficar tudo alisado. E à medida que vão alisando as camadinhas, vão descendo. E eles parece que não conseguem logo a linha direita no sítio certo, e de repente estão quase nas sobrancelhas. Já viu algumas pessoas assim, com a linha de testa mesmo acima das sobrancelhas? Parece uma franja, mas que não é franja, aquilo está rapado. É incrível. Mas o Dr. Nuno Graciano merece todo o crédito por não ser envolvido nisso e ter abraçado a sua condição
que não há problema nenhum. Agora, eu não sei é porque é que ele se assume como tio careca, porque tio de quem, não é? Quer dizer, uma pessoa que compra um queijo dele passa a ser da família dele, passa a ser... Não sei. Olha, Há muito aquela coisa de o venha cá ao tio, não é? Há muito essa coisa de... sim, é um bocado creepy, não é? Olha, lá vem... Sim. Há o tio que Olha, faz coisas estranhas. Quer vir provar o meu leite estragado? Que o queijo é isso, não é? Portanto, quer vir provar o leite estragado do tio? O que é ainda mais creepy de ter uma frase destas, certo? Sim. Provar os... mas o facto de ele estar no Chega também permite-lhe diversificar, não é? Ele agora pode fazer outro tipo de queijo, não é? O queijo vai para a tua terra, o queijo... Sim. Porque costuma haver o queijo dos Açores e neste caso é o queijo o vá para a sua terra. Pode ser... Sim, eu acho que sim. O queijo Deus, vaca e família. Podia ser. Podia ser. Queijo, tipo, tem várias ideias para produtos novos. Podia ser o queijo de cabra feminista. Também acho que teria muito sucesso no Chega. Eu acho que sim, tem um potencial. Sim, e merece ter este ressurgimento na carreira pelos meus motivos. Esta semana andou a circular um clipe do Dr. Nuno Graciano nas redes sociais, no Maluco Beleza, já com algum tempo, em que ele dizia que por ele um pedófilo não é doentinho nenhum, por aquilo que ele faz, um pedófilo devia ser assassinado, devia ser executado. Ok, então cá está. Sim, portanto, não é gratuita a entrada dele no Chega. Ele simplesmente passou pela escola CMTV, como passou o Dr. Cabeça de Geleia, e agora está a tirar o doutoramento de Chega. E eu desejo todo sucesso e desejo que as celebridades que sintam que é fixe para as celebridades, muitas delas... Ok, já não sou chamado para novelas ou para castings ou para fazer coisas, tenho sempre a possibilidade de vir a ser chamado para estar à frente de uma lista do Chega. Ainda há esperança, isso é bonito. Isso é bonito. Parabéns, Dr. Nuno Graciano. Coisas que devemos evitar. Doutor, o que é que devemos evitar esta semana? Devemos evitar falar mal de rainhas na televisão. Não é? São pessoas de respeito. E o que aconteceu, como é óbvio, estou a referir-me àquela entrevista da doutora Meghan Markle e do doutor Harry, como é que se chama? Harry Styles, é isso? É o Dr. Harry Stevens. Ok. Windsor. O Dr. Harry Stevens Windsor, que deu entrevista à doutora Oprah. E que aproveitaram para ir lavar a roupa suja numa entrevista, que foi muito triste. Muito triste. Tipo, para já eu tenho boa pena que o Dr. Harry e a doutora Meghan estejam a sofrer tanto, ou tenham sofrido tanto. Fiquei mesmo, coitados, não é? Estou a sofrer tanto de quê? Diga lá, explique lá às pessoas. Então, de racismo, não é? Tipo, a doutora Meghan Markle disse que foi maltratada pela família real, que houve um elemento da família real que mostrou preocupação com a cor do bebê. Sim. Dando a entender que seria incómodo para a família real se ele fosse muito escuro, se a pele dele fosse muito escura. E tipo, eu acho que isto é chunga, acho que não se deve dizer, mas também não vale a pena cortar com a família por causa disso, não é? Até porque eles já tinham a vida feita. Correto. Tipo, tinham uma vida confortável e foram obrigados a sair daquilo, a ir para a pobreza. Eles agora moram num barraco, algures no Canadá, sofrem... Acho que é num apartamento até. Sim, passam fome, não têm trabalho. Aliás, já não tinham trabalho antes, mas agora é tipo, são desempregados. Sim, mas antes tinham mesada. Sim,
Agora não mesada tem real. mesada nem segurança. E é muito triste ver pessoas daquele estatuto a sofrer assim tanto. É. E também vamos dizer assim, e vamos ser diretos neste assunto, o racismo é mau. Ok? Ponto final. Yeah. Agora, vale a pena deixar de pertencer à família real só por racismo? Pois, essa é a questão. Ok. E eu e o doutor, se calhar, somos bem privilegiados e não temos, não é? Não podemos responder a isso porque nunca pertencemos a nenhuma família real. Correto. E não sabemos o que faríamos se algum dia pertencêssemos a uma família real. Sim. No entanto, eu acho que a doutora Meghan devia ser mais tolerante também com as pessoas. É Porque, isso. tipo, eu fiquei surpreendido, eu nunca pensei que houvesse racismo na família real. Porque, tipo, como é que é possível que uma família em que eles nascem a pensar que, ok, nós somos mais especiais do que os outros todos, porque no nosso ADN vem acoplado um contrato com a função pública de Inglaterra, tipo, já vem Sim. assinado. Não, Como é pensa que assim, pensa assim, os reis, sempre que ejaculam, o seu espermatozoide já vai com uma coroazinha, percebes? Sim, já vai com a vida feita. Eles nascem com esta ideia de que são mais especiais que os outros. Nunca me passaria pela cabeça que este tipo de pessoas pudesse ser racista. Nunca. Fiquei mesmo bem surpreendido. E até me custa acreditar. E acho que pode ter havido um mal-entendido. A doutora Meghan pode ter percebido mal. Se calhar ela já foi de pé atrás, a achar, ok, eu vou ser vítima de racismo, e depois qualquer coisinha que me diziam, ela, é racismo, e ela também não pode, tem de ser tolerante e tem de perceber que também pôr-se no lugar deles, não é? Não, é isso, e não só. A doutora Meghan Markle também tem de perceber uma coisa, que é, às vezes, na família real há coisas que saem da boca para fora, mas não é porque eles querem dizer. Tem que ver muitas vezes com um déficit de ADN, por causa da consanguinidade. Muitas vezes, por causa da consanguinidade, há muita deficiência no seio das famílias reais e, portanto, às vezes, como sabe, tantos membros da família real que quantas vezes apareciam vestidos de rei, mas sem calças, a abanar, a esfregar o pénis na cara das pessoas, muitas vezes a dizer, seguro-me aqui o sceptro, e não tinham o sceptro, tinham o pénis na mão. Porquê? Porque eram deficientes. Quantas pessoas fizeram isto? Quantos reis? Aliás, sim, é verdade. Só em Portugal, acho que foi quem? Dom Sancho I, o povoador. Ele diz que fundou muitas das cidades, reza a lenda, ejaculando para o chão das cidades. Leiria acho que nasceu assim, não é? Com ele a ejacular. Pinhal de Leiria? Foi. Isso foi o Dom Dinis. Tipo, Mas ele ejaculava para o chão e cresciam árvores de bebés? Era isso. E portanto, mas isto não tinha nada a ver com o facto de... É claro que isto era só ridículo, mas para os olhos de nós que somos pessoas normais. Na monarquia, nem todos se podem dar ao luxo, podem-se dar ao luxo de serem monarcas, mas nem todos se podem dar ao luxo de terem os cromossomas certos. Portanto, mas a verdade é que também depois isso condiciona-os, porque eles estão preocupados com um aspecto de um bebê que ainda não nasceu, não é? Nomeadamente a cor dele, porque também estão habituados a espécimes humanos do nível de um Dr. Príncipe Carlos, que uma pessoa olha perfeitinho. Perfeito. Não tem... Estamos a falar, o senhor sabe que, por exemplo, nas corridas, não é? Por exemplo, de cavalos, nas corridas de cavalos, uma pessoa quando tem corridas de cavalos, tem ali mesmo os garanhões e pensa, ok, eu preciso cruzar este com uma égua que tenho lá em casa para ganhar pessoas vencedoras. E uma pessoa quando vê o Dr. Príncipe Carlos vê, há aqui um cruzamento de cavalos, não é? Daqueles mesmo de corrida, de pessoas mesmo, que sim senhor. Sim. Aquilo foi anos e anos e anos de cruzamentos e consanguinidade para aquela família chegar ao ponto em que eles têm aquela cara de cavalo todos, não é? E não pode ser alguém de fora com genes americanos e genes de outro sítio estragar aquele cocktail genético de perfeição. Não, o senhor tem ali um caldeirão de sêmen
que foi aperfeiçoado ao longo diria eu, de milénios, não é? Desde que o primeiro rei normando invadiu a Grã-Bretanha, e que Sim. aquilo foi aperfeiçoado de tal ordem, percebe? O senhor se provasse, aquele semen é um semen vintage, percebe? Envelhecido dentro de barris, diria eu, com um vasilhame incrível. E, portanto, é claro que depois deu espécimes maravilhosos, como, por exemplo, o que vai culminar no Dr. Príncipe Carlos. Ou o Dr. Príncipe André, não é? Que também esteve envolvido no seu próprio escândalo, muito injustamente. Injustamente. Só porque tinha um amigo que é pedófilo e só porque foi envolvido e foi acusado por mulheres de ter estado com elas enquanto menores, agora também é pedófilo. Claro. Mas esse manteve-se na família real, está a receber a mesada dele e merece. E merece, é merecido. Porque passou por esta aprovação toda, mas não criticou ninguém lá dentro. Portanto, a família real, eles são gratos desde que não os critiquem. E a doutora Meghan Markle também vai acusá-los de racismo. Tem de se pôr no lugar deles. Tipo, o pessoal da família real está habituado a lidar com pessoas de todas as raças, mas não de igual para igual, não é? Tipo, às vezes o Dr. Príncipe William tem muitos amigos negros, por exemplo, porque transportam-no às costas. Sim, tipo, estandartes, quando vai visitar algumas ex-colónias inglesas, ou algumas colónias que o Império Britânico ainda existe, na Commonwealth e assim, tem lá muitas pessoas de cor, e que os transportam às costas, que ele vai lá e tipo... Sentado num trono, não é? Sim, e ele sentado no trono, a ser transportado por aqueles amigos todos dele, que estão abaixo dele, e ele muitas vezes dirige-lhes a palavra a dizer mais rápido, mais rápido. Como é que uma família destas pode ser acusada de racismo, não é? É impossível. Quer dizer, como é que eles até têm amigos negros que os transportam às costas em estandartes, não são racistas? Uma pessoa que se permite ser transportada desta forma por cidadãos que considera menores, não por serem negros, mas porque eles também consideram menores muitos cidadãos brancos, não é só negros. Correto. Não é? O inglês vulgar, o plebeu, também é considerado menor por eles. Portanto, eles não são racistas por cor de pele, são racistas por pessoas que não tenham sangue azul. Portanto, a doutora Meghan Markle não devia queixar-se, devia ser grata só pelo facto de a deixar entrar. É verdade. É isso. É que não é qualquer pessoa que pode entrar por ali. E de repente o que ela faz é cuspir no prato que lhe deu de comer. Claro. O que é horroroso. E depois ir se queixar a um programa... A ir se queixar a um programa da doutora Oprah. De repente tem ali duas pessoas, pronto, lá está, que têm a etnicidade, não é? Diferente de uma família real, que não são as pessoas mais bem postas para falar de racismo. Como é óbvio, já sabe disso e já falámos aqui várias vezes. As pessoas mais bem postas... Lá está, ainda se fosse o doutor Nuno Melo a comentar este caso, colocava logo as coisas em perspectiva, ou o doutor Sebastião Bugalho, já sabe. Sim, as pessoas que são vítimas de racismo pela cor de pele depois tornam-se muito extremistas, não é? Como o Dr. Mamadou Ba, caem naquele extremismo de ser completamente contra o racismo, quando tem de estar ali a meio. Ok, sou contra o racismo, mas não sou demasiado contra. E é isso. Sim, são pessoas que estão demasiado envolvidas. E tem de dar o benefício da dúvida, não é para as pessoas dizerem às vezes coisas racistas que têm de ser logo chamadas de racistas. Há que dar o benefício da dúvida, compreender, ter-se no lugar do outro. E estas pessoas que às vezes são vítimas de racismo nunca se metem no lugar do outro só porque uma pessoa disse uma coisa racista. É horrível isto. E a Rainha de Inglaterra, por exemplo, ela até pode ter chorado muito pela possibilidade de ter um bisneto mestiço. Até pode ter chorado muito, é o direito dela, é uma pessoa de idade, merece. Não podemos analisar... Pode matá-la. Estamos a falar de alguém que sobreviveu já aos maiores eventos do século XX para de repente morrer com um desgosto muito grande. Para ela. E a doutora Meghan Markle tem de perceber que a rainha pode ficar muito triste por ter um bisneto mestiço. Claro. Não pode analisar as atitudes da rainha com os olhos do presente, porque a rainha já é a rainha há uma data de anos, há 50 e tal ou 60 anos. Portanto, e a rainha... pode ser racista em algumas atitudes, mas nunca se pôs às cavalitas dela e a bater-lhe, a dizer agora transporte-me. Nunca lhe fez isso. Nunca a utilizou como um animal de carga. Ou seja, também... Nem nunca pediu a um guarda a dizer, olha, mande-me esta senhora trabalhar para a Índia.
Nunca disse isso. Meta num barco e mande-a trabalhar na Índia, se faz favor. Sim. Nunca Mande-a para o desterro na Austrália. Nunca fez isso. Nunca fez isto. E podia ter feito e não fez. Portanto, ela merece ser elogiada pelas atitudes não racistas que teve, em vez de ser criticada pelo pouco racismo que eventualmente possa ter demonstrado. Sim. É isso mesmo. Recomendação cultural. Doutor, recomendação cultural esta semana. A sua revista, de novo, Não. a revista que as pessoas podem encomendar através de reservas@jovemconservadordireita.pt, essa revista? Não é. Hoje Então. vamos falar... infelizmente duplamente, ok? Sabe que eu não gosto de falar de livros, mas vamos falar do Dr. Essa de Queiroz, que foi cancelado. E eu normalmente estou disposto a cancelar tudo o que seja livros, porque é um desperdício de tempo, desde que seja cancelar, mas para orientar as pessoas para os lugares certos. Mas a partir do momento em que é cancelado pelo conteúdo e sobretudo pela esquerda, aí eu quero que seja um livro que seja lido por todas as pessoas, ou pelo menos o resumo dele. Mas é verdade, eu quando vi que o Dr. Essa de Queiroz foi cancelado, eu fui logo a uma biblioteca e fui à secção onde estão os livros do Dr. Essa de Queiroz e tinham sido todos transformados em catálogos do Lidl. A Todos sério? desapareceram. Foi um cancelamento total. Já uma pessoa já não pode chegar a sítios e dizer eu estou a ler um livro do Dr. Essa Queiroz, que é logo presa pela polícia da cancel culture. Já não pode. É incrível. Mas o que aconteceu foi, por cancelamento do Dr. Essa Queiroz, o que aconteceu foi que uma investigadora, penso que de origem cabo-verdiana, que está numa universidade americana, fez uma conferência em que falou da possibilidade de haver discurso racista nos maias. E concluiu a sua comunicação dizendo que Os Maias é um livro muito importante para a língua portuguesa e a história da literatura e que se calhar era interessante haver uma nota pedagógica para se discutir questões de racismo presentes na obra. Isto não se faz. Não se faz. Isto é censura do pior. Então agora nós temos de pensar sobre os livros e discuti-los. Não. É horrível. O livro está lá, lê-se, acabou. Como é óbvio, a única coisa que as pessoas pensavam até aqui e a pergunta que faziam acerca deste livro é: posso ter relações com a minha irmã? Era a única coisa que se perguntava quando se lia Os Maias. A partir do momento em que se fala de racismo acerca dos Maias, tem de se fazer agora toda uma desconstrução sistémica e conhecer o período do século XIX, quando aquilo era apenas uma história de amor. Era a única pergunta que se fazia. E era uma bonita história de amor, não é? Era. Entre dois irmãos. Certo. E essa é a conclusão que tem de se tirar dos Maias, que tem uma primeira parte que é catálogo da Remax, não é? É isso. Descrição do Ramalhete, que serviu de inspiração para tudo o que é agência imobiliária para vender imóveis. Correto. Que é o mais detalhada possível, que é para as pessoas adormecerem e dizer, ok, eu compro isso, calce, não é? Eu compro. Não, é isso. Eu leio. Uma coisa era meterem uma nota, que para mim era uma nota pedagógica, que era, acabava a descrição do Ramalhete e dentro dessas páginas vinha 2 ou 3 postais de pessoas da Remax de braços cruzados a dizer T3 em Sintra, 500 mil euros. Percebe? Logo as pessoas, porque estavam ali acondicionadas, ok, já percebo de imóveis, estou pronto para comprar um apartamento. Aí eu compreendo. Isto para mim é uma nota pedagógica. Sim. Agora, explicar... Ou seja, não tem de explicar, é uma bonita história de Maias. E já tem de ler os Maias. Ainda tem de ler coisas sobre os Maias. Já não basta o suplício de ter ler os Maias. Pelo amor de Deus. Não tem de explicar, é dar o livro como está e dizer, lê e não tires conclusões nenhumas disto. Tipo, uma pessoa lê, vê aquela história de amor. Ok, 2 irmãos amavam-se, lindo. Sim. Tipo, agora vem uma nota pedagógica dizer-nos que incesto é errado. Não, é horrível. Já os nazis. Do livro, não é? Eu é raro dar razão aos nazis, mas desta vez vou dar, que é assim que permitiram as publicações e as edições do Mein Kampf na maior parte dos países, que estava proibido, lá está, tinha sido cancelado o Mein Kampf, exigiram fazer uma edição pedagógica do Mein Kampf explicando que aquilo é um livro que apela ao imperialismo baseado em racismo e os nazis disseram,
Nós não precisamos que nos expliquem nada, nós até já sabemos isso. É escusado, queremos ler o livro no espírito que ele tem, na forma como foi escrito. É escusado explicarem-nos o livro. E é o mesmo que estão a fazer. É o mesmo que estão a fazer aos maias. É spoiler, que é estragar um livro com explicações. Não se pode fazer. Portanto, descancelem o Dr. Essa Queiroz, porque, nós precisamos que ele exista. As pessoas querem destruí-lo, querem que ele deixe de ser uma referência da literatura portuguesa. Descancelem-no, leiam os livros dele e rejeitem qualquer pessoa que vos queira dizer: olha, este livro critica a sociedade da época. Não critica nada. Não. O livro é o que está lá só, não está a criticar. Temos de ler aquilo e nem sequer devemos pensar no que estamos a ler. Devemos ler sem indicações nenhumas. Assim como as pessoas devem ler o livro do Dr. Romeu e da Doutora Julieta sem pensarem, ou melhor, ninguém precisa de explicar que as pessoas numa bonita história de amor não se precisam de matar a elas próprias. Se alguém interpretar aquilo como uma glorificação do suicídio, a interpretação delas é o que lá está. Agora, ninguém precisa de explicar no fim, não se precisam de suicidar. Meus caros, as pessoas não são estúpidas, não precisam de ler ainda mais. Já só a seca aqui a ler o Dr. Shakespeare, pelo amor de Deus. Mas é preciso dizer que esta comunicação da tal investigadora de literatura levou a que muitos cronistas, principalmente do Observador, escrevessem textos corajosos, super corajosos, a dizer: não nos cancelem o nosso Dr. Essa de Queiroz. Atenção, nós vamos... no fundo, é uma pessoa atacar para um português intelectual de direita. Atacar o Essa de Queiroz é a mesma coisa que gozarem com o tamanho do nosso pênis. É que nem ousem apontar a mínima coisa de errada, porque estão a querer cancelá-lo. E nem é errado, é natural que o Dr. Essa fosse ligeiramente racista, não é? Ele cresceu no século XIX, portanto, seria surpreendente se não fosse. Todos, não é? Pois é isso. Seria surpreendente se não fosse. Agora, estar a apontar isso, nem pensar. Não faz sentido. Não há nada que questionar, não podemos pensar nas coisas, não podemos tirar conclusões de nada, não podemos aprender. Porque, senão, corremos o risco das pessoas começarem a querer cancelar tudo. E daqui a pouco cancelam o doutor, cancelam a sua revista, que pode ser encomendada através de reservas@jovemconservadordireita.pt ou através do seu Patreon, e começam a meter notas pedagógicas em tudo. Já viu, doutor? Pegam na sua revista, que está ali, não tem nada a apontar, para além dos meus textos, mas ali impecável, tipo edição fechadíssima, e vem: queremos meter agora uma nota pedagógica a dizer que o doutor é racista. Não pode ser. Não estão a cancelá-lo, não é? Porque, aliás, é pior do que a Inquisição, porque a Inquisição queimava os livros. Ok, ficavam queimados, resolvia-se. Meter notas pedagógicas é bem pior do que queimar livros. Porque os livros podem continuar a existir, mas levam aquele rótulo de que há conclusões a tirar sobre esses livros. Não se pode fazer. É isso mesmo. Não se pode. Despeça-se lá das pessoas. Bem, pessoas, até para a semana. Espero que tenham gostado deste episódio. Um agradecimento especial aos subscritores do Patreon, aos superdoutores, cujo nome vem na descrição deste episódio. Agradecemos do fundo, do nosso coração, tanto do meu como do doutor, mas do coração metafórico, que isto é uma nota pedagógica importante para vocês não acharem que é um coração real, porque o coração real só serve para bombear sangue, não serve para sentimentos e essas cenas. Portanto, um agradecimento muito especial. O episódio de hoje fica por aqui e até ao próximo episódio, ao segmento especial exclusivo para os subscritores do Patreon, que é o futuro das cenas, que sairá ainda esta semana para quem subscreve o Patreon. Portanto, quem não subscreve, ok? Nada contra, estão no vosso direito, ok, estão a querer cancelar o doutor, mas ok, não há problema, então é a democracia, podem tentar fazer isso, mas ficamos por aqui. Jovem Conservador de Direita Podcast.